Há dois tipos de pessoas neste mundo: as que agem e as que recebem a ação. Meu pai, John Rowe Moyle, um lapidador, era uma pessoa que sempre agia. Ele e minha mãe, Philippa, se converteram por meio de um cartaz escrito por um inimigo da igreja. Ao lê-lo, meu pai ficou tão curioso que decidiu investigar mais sobre o assunto. Mas tenha certeza que tais acusações são falsas. Eu presto testemunho de que Eles Deus... aceitaram o batismo naquela mesma noite que foram ensinados sobre o Evangelho. No dia 11 de abril de 1856, a família partiu de Plymouth, Inglaterra, ao aceitarem o chamado para estabelecer Sião. Ao chegarem em Boston, viajaram de trem até a cidade de Iowa, onde meu pai esperava comprar um carroção para cruzar as planícies até Salt Lake. Porém, não havia mais carroções, então foi-lhes apresentada uma nova maneira de prosseguir a viagem. Eles passaram a fazer parte da Companhia de Carrinhos de Mão de Ellsworth, a primeira companhia a tentar a travessia. Desde o começo, a jornada foi muito perigosa. Quinta-feira, 26 de junho de 1856. Viajamos mais de 1 quilômetro. Estava muito quente. Cada pessoa recebia apenas 250 gramas de farinha por dia. Com tamanha fome, a morte logo passou a fazer parte da jornada. Os mais jovens e frágeis foram os primeiros a perecer. – 26 de julho de 1856. Um raio matou Henry Walker enquanto ele puxava seu carrinho de mão. O corpo foi carregado por 3 quilômetros até o acampamento, onde foi enterrado. Suas palavras durante uma reunião de oração 2 ou 3 dias antes, ele dissera: preferia morrer segurando meu carrinho de mão, com os olhos fitos na direção de Sião, a desistir e acabar à beira da estrada. Meu pai foi uma grande força para todos da companhia. Stefan, vai ajudar os outros! Ele se preocupava tanto em não ser um peso às outras pessoas que não deixava ninguém empurrar ou puxar seu carrinho. No dia 26 de setembro de 1856, finalmente chegaram ao Vale do Lago Salgado. Todos que viam o estado desolado da companhia logo percebiam que a jornada havia sido realmente perigosa. Ao todo, 16 pessoas da companhia haviam morrido. Um dos conselheiros de Brigham Young, Jedediah Grant, chorou ao ver as mãos de meu pai agarradas ao carrinho como garras de um pássaro. O Fundo Perpétuo de Imigração ajudou a mim, James Moyle, a chegar antes ao Vale do Lago Salgado. Meu pai ensinara-me a lapidar e eu havia trabalhado e guardado dinheiro para trazer minha família para a América. A vida em Sião fez bem ao meu pai.
ele logo recuperou-se e buscou um lugar para se estabelecer. Após orar sinceramente, escolheu uma terra de 65 hectares que, apesar de constantes ameaças de ataques de índios selvagens, pumas e ursos, mais tarde transformou-se na cidade de Alpine, Utah. Não quero cobras perto da minha casa. Uma grande mudança estava prestes a acontecer na vida de meu pai quando o presidente Young chamou-o para trabalhar como lapidador no templo de Salt Lake. John, o terreno do templo fica a mais de 35 quilômetros daqui. Precisamos dos cavalos na fazenda. Como vai fazer para ir e voltar de lá? Você irá a pé? Casei-me muito bem, querida. Você é brilhante. Ele sempre soube que o Senhor providencia meios pelos quais suas ordens podem ser cumpridas. Meu pai não era do tipo que dava desculpas. Embora recebesse um pouco por seus esforços, a maneira como ele dedicou-se zelosamente à tarefa foi incomum, até mesmo para John Rowe Moyle. Às segundas-feiras, ele levantava-se às 2 horas da manhã para conseguir chegar ao terreno do templo por volta das 8, junto com os outros trabalhadores. Eu era recém-casado e morava em Salt Lake. Meu pai ficava conosco durante a semana e depois iniciava a jornada de volta para sua casa ao terminar o trabalho na sexta-feira à noite. Ele chegava em casa por volta da meia-noite. Sábado era o único dia que lhe sobrava para fazer todas as tarefas necessárias a fim de manter a fazenda de 65 hectares. Essa era a sua vida. Semana após semana, mês após mês, ano após ano. Por quase 20 anos. Então, um dia, meu pai fez algo que iria mudar o resto de sua vida. Combinado, então. O nome dela era Velha Lindy e tinha vindo de um rebanho da ilha Antílope. Foi a primeira vaca que nossa família conseguiu comprar. Uma vaca que acabou ficando mais cara do que qualquer pessoa poderia imaginar. Meu pai estava trabalhando na linda escadaria circular do templo e voltou para casa mais cedo, a fim de ajudar a família nas tarefas domésticas. Ô, Lindy. Vamos com calma. Talvez meu pai estivesse impaciente com ela. Ou talvez ela estivesse apenas de mau humor. O coice de Lindy causou sérias fraturas expostas. A única opção era a amputação. A perna dele foi cortada logo abaixo do joelho com um serrote. Mas embora a amputação tenha sido horrível, o maior medo ainda era o de uma infecção.
A primavera chegou, mas a infecção não. Quando a perna começou a melhorar, meu pai pegou um pedaço de madeira e fez uma perna que tinha um engenhoso tornozelo articulável. Então, fez uma pequena concha na madeira e forrou com um pedaço de couro. Fez algumas tiras para colocar em volta da cintura e manter a perna firme no lugar. Apesar da dor, quando ele conseguia, colocava a perna de madeira e caminhava pela casa. Com o passar do tempo, conseguiu dar uma volta pelo jardim e, por fim, pela fazenda inteira. John, o que está fazendo? Estou arrumando a mala. Para ir aonde? Para Salt Lake? Para que ir até Salt Lake? Não me lembro de ter sido dispensado como lapidador. Você se lembra? Querido, há muito trabalho a ser feito no reino aqui mesmo. Você é só um lapidador. Tenho certeza de que o senhor tem gente suficiente em Salt Lake para continuar seu trabalho. Mas o chamado é meu. Raramente os chamados são convenientes, não é mesmo? Para muitos, perder um membro do corpo seria como perder a vida. Mas não para John Romoyle. Para ele, enquanto conseguisse respirar, enfrentaria os obstáculos à sua frente. Em 1885, John Romoyle resolveu agir mais uma vez. Ele foi mancando pelos 35 quilômetros até o templo de Salt Lake e, com 77 anos de idade, subiu em um andaime de 30 metros de altura para continuar seu trabalho como lapidador do templo. Há dois tipos de pessoas na Terra. Observei meu pai por muitos anos. Ele era do tipo que agia. Pai! Te amo, pai! John Romoyle não chegou a ver o templo terminado. Faleceu em 1889, 4 anos antes de sua dedicação. Mas o trabalho de suas mãos, esculpido nas altas paredes do leste do templo e escritas por um profeta há muitos séculos, continua a ser visto por milhões de pessoas. John Romoyle não apenas gravou palavras, ele registrou em pedra aquilo que o motivou a agir. Santidade ao Senhor.